Oi, gente. Nós vamos continuar então. Eu acho que essa deve ser a última parte daquilo que a gente chama de assinaturas genéticas em tumores, tá? Como é que fala? É tudo novidade a nível mundial. Vocês estão tendo assim uma apresentação de primeira, modéstia à parte. E a ideia é tentar relacionar essas assinaturas genéticas com assinaturas eventuais de radiação ionizante. Eu vou dar um spoiler, tá? O pessoal não matou o problema. Ele está aberto, esperando por vocês. Que tal? Né? Olha aí, né? É a oportunidade da vida de vocês, tá bom? Vou deixar a Betty Boop ali dançando. Só um segundo. Pronto, vai ficar só cantando. E a gente vai começar aqui. Deixa ela cantando lá. Tá bom? Olha, então aqui como se fosse um jornal, né? Esse artigo aqui, nós estamos falando de fevereiro de 2020. E esse artigo aqui, nós estamos falando de 2013, faz mais tempo, né? Demora, essas coisas demoram, então tem tempo ainda, tá? De vocês entrarem nesse barco aí. E a pergunta é essa: haveria a assinatura genética da radiação ionizante? Né? Talvez precise de uma parte 3 ainda, eu não sei, veremos. Olha, nós estamos falando, apesar de seu artigo ser de fevereiro de 2020, né, ele é baseado nessas assinaturas genéticas dessa base de dados aqui, COSMIC, né, Catalog of Somatic Mutation. Não consigo ler o pequenininho. Aí, a base aqui de 2019. Professor, faz um ano. As coisas estão evoluindo, tá? Então, olha... sobre essa base de dados aqui, que é a novidade, a gente vai falar devagarzinho, né? Eu vou dar uma apresentação do que ela seria mais ou menos. Olha, as assinaturas são pelos diferentes processos mutacionais, esse é o objetivo. Você conseguir descobrir se o câncer, né, no caso, os genomas de câncer, se eles, dependendo do câncer, se eles têm uma característica no nível genético, né? Provavelmente é uma assinatura composta e você vai ter que dar um jeito de dividir as respostas aí, né? Como eu falei, é uma assinatura composta que vem numa evolução temporal. A boa parte se acredita que seja gradual, uma parte se acredita que seja instantânea. De qualquer forma, é mais de um processo, né? Uma assinatura, pensando nas assinaturas como decorrentes de processos. Também, elas têm as assinaturas passageiras. Então, o pessoal concentrou muito em achar as assinaturas driver, ainda se concentra, né? As drivers são as importantes, né? As que levam a um câncer, as que conduzem a um câncer. Mas elas sempre são acompanhadas de passageiras, né? E eventualmente é um conjunto composto, né? Ele está sempre junto. Então também identificar essas tipo passageiras aí. Estão relacionadas, algumas dessas passageiras estão relacionadas com as drivers, né? O modelo teórico, né? Estrutura computacional, estamos falando de machine learning, aguardem próxima transparência, permitiu decompor os padrões. Houve também essa tentativa, né? Que é isso que a gente quer, né? Entender o processo biológico que deixa essa assinatura. Isso é genética raiz, tá, gente? Isso aqui está muito além do meu conhecimento. De qualquer forma, né? Fica a dica. Tudo bem, deixa eu me mudar aqui só para não ficar na frente do quadrinho. Pronto. A minha carinha não está nesses quadrinhos de carinha, tá? As assinaturas vêm no esforço de machine learning, né? Olha aí. Esse que o autor usou
Vocês vão ver aqui, sempre esse nome aqui, ó, Ludmil Alexandrov, né? É esse aqui, ó, Non-Negative Matrix Factorization, mas depois ele pôs um tempero aí, que é o Binary Matrix Factorization, né? Só para mostrar o que seria, né? Reconhecimento de padrão é esforço bruto de máquina, tá? Não tem fórmula matemática, não tem nada, assim, é moeção de bits e encaixar em padrão e ver o quanto eles são semelhantes. Essa aqui, nesse artigo, ele fala que essa é a original. E aqui é uma matriz muito modesta, né, de carinhas, né? E ele falou, olha, pegando essa e essa, somando, né, com devidas proporções, eu tenho essa aqui reconstruída. Não é exatamente a mesma, né? Mas vocês têm que lembrar o seguinte, que um ser humano tem capacidade de reconhecer padrão inata. Faz parte da resposta do cérebro, biológica. Que resposta é essa? Se um dia o pessoal saber, vai matar o problema. A máquina não consegue. Isso daí é um monte de número. A máquina, ela vê isso daí, uma extensa lista de números. Não tem algo que não tem uma coisa que ela fala que aquilo é um olho, aquilo é uma boca, né? Então, no meio dessa lista de números, eu falo, tá bom, agora eu tô vendo que esses números são aparentados, né? No caso, é um exemplo que ele usou ali para exemplificar. Machine Learning é isso. Por que learning, né? Só para quem não sabe. Você vai pegar um monte de carinhas originais aqui e vai fazer a máquina achar alguma coisa para você e reconstruir. À medida que você gostar, você concorda. À medida que você não gostar, você discorda. E ela vai adaptando os pesos, né, os critérios que ela dá para essas carinhas, para sempre que você põe um original e apareça um reconstruído que você controle. Então você vai instruindo por um longo conjunto de dados, até que de repente todas que você põe, praticamente você concorda. Então ela aprendeu. Aprendeu significa que ela aprendeu a dar um fator de pesos aqui, né? Se for um fator único, vamos falar que é o jeito mais simples. Às vezes é uma coisa mais complicada que isso. Uma composição linear simples, né? Vamos pensar que pode ser mais complicado que isso. Aí, depois que ela aprendeu, você fala, olha, agora eu vou pôr agora que você aprendeu, né, o meu conjunto, eu vou pôr qualquer coisa que seja, e você vai repetindo aquilo que você aprendeu, quer dizer, dado que você validou o conjunto de pesos, né, dos escalares lineares aí da composição. O processo de aprendizado, ele é toda uma ciência também, né? E a machine learning depende do que você ensinou. Então, olha, aqui a gente não tem muitas carinhas, tá? Tem 35 carinhas. Se você pegar essas carinhas aqui e escolher do jeito errado, ele não tem como decompor, ele vai estar enviesado, né? Então, por exemplo, essas carinhas aqui, eu não estou vendo nenhum asiático, né? Nenhum preto. Se você colocar uma carinha de um asiático e de um preto aqui, capaz que ele não... ele deu um resultado estranho, né? Não tô vendo, parece que está mais ou menos bem dividido entre homem e mulher. Se você não dividir certo, né? Também... Aquela coisa que dá para ver que boa parte das pessoas aqui são brancos caucasianos, né? Então também, mas não tô vendo gente de bigode aí. Se puser um bigode, ela vai se confundir. Não tô vendo gente de óculos. Se puser uma pessoa de óculos no original, ela vai se confundir. Então, é uma arte, tá? Isso é 2020, gente, tá? Então, fica a dica. Não digam que eu não avisei, tá? Continuando. Então, as assinaturas não são aquelas carinhas, gente. É essas coisas aqui, né? Esses prédios. O que é isso, né? Bom,
ele chama de assinaturas, são as mais importantes do critério dele, também se fossem as mais simples, que é a substituição simples de base. Aquela coisa, no lugar de uma citosina aparece uma adenina, né? Então ele fala assim, nós temos 4, né? E ele fala, olha, essas são as possíveis, né? Só que ele fala que isso aqui é baixa resolução, né? São 6 classes de substituição que ele vê, mas se ficar só nessas 6, estaria na apresentação anterior, tá? Você só tem uma ideia. Então, a fim de aumentar a resolução, né? Aquela matriz que apareceu lá das carinhas, falou, tá muito pobre. Eu vou pôr sequência de trinucleotídeo. Vamos falar certo, tá? Então, olha aí. Aqui é uma substituição de citosina a adesina. Mas olha, a citosina está sempre no meio aqui. Toda essa partinha do azul, tá? Então, ele está vendo sempre os nucleotídeos que estão antes e os depois, tá? Por isso que acaba dando 96, que está aqui, ó. Né? Então ele fala, olha, como é que fala? É aleatório? Deveria ser, mas aparentemente, dependendo do processo mutacional, tem uma preferência ali com o nucleotídeo que antecede ou o nucleotídeo que vem em seguida. Como eu falei, essas são as mutações drivers? Não, elas são todas. Provavelmente deve ser 98% de passageiras e 1% de driver. Mas vamos ver se nessa história aí ele conseguiu eventualmente tirar água da pedra, tá? Então, nós estamos falando da base de dados de 2019 que fez o artigo de 2020, tá? Com certeza tá vindo coisa. Então, ele tirou 67 assinaturas de substituição simples de base, né? E 49, mais ou menos, eles intuíram um processo biológico subjacente, tá? As outras, eles estão esperando. Então, existe assinatura realizada pelo descarte de uma ou duas das 96, né? Quer dizer, ficam bem específicas, né? Tem outras que elas são, que como está escrito aqui embaixo, né? Todas as substituições foram contempladas. Então eu vou falar, mas isso não é uma assinatura, são todas as substituições ocorrendo ao mesmo tempo, né? Bom, são tentativas, estamos tentando reconhecer padrões baseado em genomas. Então a gente está falando de dezenas ou centenas de bilhões e estamos falando de vários genomas e estamos falando que cada pessoa tem pelo menos 2 genomas, tá? Na brincadeira, ou das células normais dela e dos da célula com câncer, porque pegou a partir de pacientes com câncer, né? Uma tantada, tá bom? Vamos ver. Olha aí, assinaturas de substituição de base única. Toda essa bagunça aqui. Então, olha 3. Todo mundo está mais ou menos contemplado, né? Isso aqui é uma assinatura. A 1 é mais específica. Só para vocês terem ideia, no conjunto de dados anterior, que é de 2013, ela era dividida em 2 partes. Então ainda as coisas estão evoluindo, tá? À medida que eles vão refinando e fazendo as redes aprenderem, né? O machine learning fica melhor. Essas primeiras assinaturas, o pessoal fala, elas estão mais específicas assim. As outras começam a ficar meio auxiliares, mas enfim, eles vão achando, né, alguma coisa. Olha aí, provável agentes danosos do DNA, quer dizer, acabaram achando alguma coisa que é o que a gente quer. A gente quer para radiação ionizante. Vamos ver se tem aqui. A 4, tabaco. Tá? Eu havia falado da aula anterior, né? A substituição de citosina por adenina. Elas são preponderantes. A 7, a A, B, C, D, né? Então aqui, ó. A B, C, D. Estão associadas a melanoma e a luz ultravioleta. Elas são bem características, tá?
Ah, então a pessoa tem essa aqui? Falou, vai ter uma composição que inclui essas e vai ter as aleatórias, que tipo assim, eventualmente é o fundo, né? Tá bom. Ácido aristolóquico. Não sei o que é, gente. Aliás, eu sei porque eu li. Tem uma planta que é da família Aristolóquia. Ela é usada na Ásia, né, para curar isso, para curar aquilo, e está associado a um câncer renal. Eu não sei se é dos túbulos ou se do glomero, mas ela está associada com esse câncer, e esse câncer em particular tem uma assinatura muito nítida, que é essa daqui, ó, esse conjunto de substituições, né? Você vê que é bem distinto dos outros. Aflatoxina, aqui, ó, havia falado também. Aliás, havia falado que a substituição de citosina na adenina acontecia que nem a do tabaco, mas de um padrão ligeiramente diferente. Aqui dá para ver. 25, quimioterapia. Poxa, o que é esse negócio de quimioterapia? É assim, você teve os pacientes com câncer, com parogenomas. Depois, você deu o tratamento de quimioterapia, alguns, infelizmente, não responderam bem. Aquela população de células neoplásicas, ela conseguiu se mutar e a mutação é para ser resistente à quimioterapia, né? A pessoa infelizmente, está bem lascada, né? E essa resistência apareceu muitas vezes como aqui. Na verdade, todos esses aqui de baixo têm a ver com quimioterapia, tá? De alguma forma, com esses tratamentos. Eu não sou médico, eu não sei falar o que é um aloalcano, não sei. A ideia é essa, tá bom? Gostaram? Eu acho demais. Nós estamos falando aqui de coisa quente. Mas não tem radiação ionizante. Vai ter alguma coisa, tá? E depois eu mostro. Talvez não agora, talvez depois. Vamos ver. Bom, olha aí. Aquela coisa da progressão temporal. Deixa eu ficar numa outra posição. Olha só, a maioria das amostras tem pelo menos 2 assinaturas, né? Essas aqui tem um monte. Mas olha, é que nem aquela coisa da carinha. Original, reconstruído. Original, reconstruído. Ah, que interessante, né? Quer dizer que, olha, o adenocarcinoma associado a câncer de mama, parece que a assinatura 3 dele aparece bem, né? Lá, tá bom. E aqui é o adenocarcinoma de pulmão. Aquela assinatura de pulmão, olha aí, o câncer de pulmão aqui, né? Aí as proporções que você vai dar para cada uma dessas assinaturas é variável, que nem o negócio das carinhas, e vai fazer o reconstruído, né? Tem um cosseno de similaridade, eu não sei o que é, mas dado que é próximo de 1, né? Eu acredito que seja uma coisa boa, tá bom? Olha aí. Câncer, aqui tem várias que têm assinaturas características, né, múltiplas aí, até 6 processos mutacionais distintos. A gente vai ver daqui a pouquinho alguma coisa sobre isso. Olha, esse daqui é sobre a luz ultravioleta. O que são essas cobrinhas? Isso aqui o senhor explicou, mas essas cobrinhas o senhor não explicou, né? Então eu vou explicar. Então tá bom, vamos lá, né? Olha, eu havia falado na aula anterior que tinha essas substituições de citosina por timina, né? Mas elas ocorriam em locais que a citosina, ela tem uma citosina depois, tá? Então aí aparece bem. E eu falo assim, eu distingo de outro tipo de mutação, por exemplo, que tem a mesma substituição de citosina por timina, mas não é nessa característica aqui, né? Pois aqui, ó. Daí tem a guanina, né? Do trinuclídeo, o último trinuclídeo é a guanina. Eu pus um asterisco aqui para falar o seguinte: esse segundo processo alternativo, eles não sabem o que eles deram uma característica bioquímica, mas eles estão achando que isso aqui é até um relógio, no sentido que
essa mutação tanto maior, né, o peso dela, quanto maior a idade da pessoa. Né? Então, eles estão imaginando que essa mutação tem a ver com vamos lá, os danos naturais do processo de replicação do DNA. É uma hipótese, tá? Eu acho que para chegar nessa conclusão, você precisa saber da célula ovo. Né? Então, será que alguém tem algum jeito de você intuir como que seriam as mutações para trás até chegar na mutação limpinha, original do ovo? Tem artigos nessa linha aí que dizem que sim, tá? Eu não consigo lê-los, eu não sei explicar. Enfim, a assinatura é uma coisa que está sendo hipotizada. A assinatura 1 tem a ver com os danos, a deterioração natural. Vamos falar aqui das cobrinhas. Ninguém falou de cobrinha aqui, tá? As letrinhas para mim aparecem muito pequenas, mas aqui está escrito melanoma de pele, né? Aí tem uma cobrinha e aqui tem os números, né? E aqui está escrito alguma coisa, tipo SBC, não sei, mas pele, aqui está escrito pele, tem outras cobrinhas. Então, a cobrinha é o seguinte, é o número de mutações por milhão de megabase, tá? Então, eles querem falar o seguinte, que tipicamente, você está na faixa de 1 a 10 milhões de modificações, tá? Aqui são todas as pessoas dos genomas que eles têm. Estão aqui, tá? Eu não consigo ler nessa escala o número de baixo. O número de baixo é o número total. E o número de cima é o número das pessoas que foram em que se achou essa assinatura. Então, não é 100% de correlação, tá? É uma correlação. Mas não ainda é o que o pessoal está procurando, né? Uma assinatura característica. Vamos lá, nesse momento é uma assinatura preponderante. Mas olha, mesmo nos melanomas tem gente que tem pouca mutação, né? No câncer de pele, e tem gente que tem aqui, tem um monte, 100 vezes mais, né? E o que distingue elas aqui? Não sei. Né? Não sei. Isso é o que o pessoal está pensando. Olha, só para mostrar, tem mutações aqui, né? ALL, leucemia, tá? Aguda, linfática aguda, alguma coisa assim, tá? Eu devia ter lido, né? Olha aí, é pouquinha a mutação que a pessoa tem em média, mas também nós estamos com amostras muito pequenas, né? Então, também tem isso, né? Os estudos estão correndo, mas você tem que achar esses pacientes e pegar o genoma e caracterizar. Então, é um estudo que vai ainda muitos anos, né? Só para falar, então, dessas assinaturas aqui. Olha, onde ocorreu a substituição. A B, ela é bem característica, tá? É na citosina que precede uma outra citosina, né? Então, eles falam, não, isso aqui tem a ver com câncer de pele. E essas duas assinaturas mostram esse tipo, aqui mostram esse TCC aqui, né? Essa outra mostra também o CCC, o trinuclídeo. Aí essas outras duas não mostram, pois é, mas estão associadas. Vamos descobrir, né? Um dia alguém vai descobrir isso. Aquele monte de cobrinha, professor. Tá bom. Então agora fica fácil, né? Já que eu falei tanto antes, né? Agora nós temos vamos para baixo. Vamos para baixo. Para baixo. Aqui, ó. Vamos ficar junto com as cobrinhas, né? As classes de câncer, né? Aqui são vários pacientes, aqui é o número de genomas que eles têm. É um esforço, tá? De fígado parece que é mais fácil de você conseguir as biópsias e caracterizar. Tem outros que são mais raros, né? E de qualquer forma, isso aqui é um trabalho que em continuação. Aqui eles falam, olha, a gente só colocou as que a gente tinha bastante nessa lista, né? Então, olha, às vezes você tem poucas mutações aqui, que nem aqui,
Sistema nervoso central, piloastro. Tem que olhar no artigo o que é, não sei. Mas olha, a pessoa não tem muita mutação e quando tem, não deve ser a errada, né? Depois vai aumentando, olha, aqui é a escala logarítmica, tá? Então seria por megabase, né? Então o logaritmo de 10 aqui seria 1, aqui seria 10, aqui seria 100, aqui seria 1000. E aqui é o valor da mediana, ó. Então, olha aí, o melanoma é um que tem bastante... Ó, a pessoa com melanoma e com câncer de pulmão, eles têm as células muito cheias de mutação. Então, você vê que o estrago desses agentes externos é muito grande, né? Ele não é fortuito, ele é fortuito porque você judiou mesmo, tá bom? Ó, câncer de esôfago, mesma coisa, é agressão externa e estresse nos mecanismos de replicação e manutenção das fitas de DNA, né? Falar de novo, pulmão, né? Aqui tem aquele small cancer, que eu não sei o que é câncer, carcinoma do pulmão, não, precisa de um médico, né? Teríamos esse médico, mas não nesse semestre. Olha aqui, né? Aqui tem um mapinha colorido. Falar, é difícil, professor, né? Eu imagino assim, que dessas 107 pessoas, a maior parte deles tem essa assinatura aqui. Aqui já é a de baixa resolução, tá? A substituição simples de citosina-timina é prevalente. Mas parte dele, assim, ainda você tem um fundinho, né, de timina-citosina e alguns deles apresentam esse citosina-guanina, tá? Então, aí tem o azulzinho também, né? Então, quer dizer, aparentemente a assinatura não é única. Você tem uma população bem grande, dos 107 pessoas aqui, que é um tipo de processo e depois outra população aqui com outro tipo de processo, tá? Esse daqui, por exemplo, parece que é mais ou menos homogêneo, olha. As 89 pessoas que tiveram essa assinatura, né, tiveram em baixa resolução, né, todas a mesma coisa. Olha, aqui são complicados, ó. Câncer de estômago. Você vê que até uns muito azarados conseguiram ter pouquíssimas mutações por megabase, mas essas mutações foram as ruins, né? Estudos. Ai, que lindo, professor! O que é isso? Ó, aqui é a mesma coisa. Eu virei aqui a figurinha para vocês, né? Para mostrar, então, aqui a gente está falando de câncer de mama, né? Que o câncer aqui é assim, aqui os pontinhos são o total de mutações. Vamos pegar aqui o valor da mediana aqui, é próximo de 1, uma mutação por megabase, tá bom? Então, aqui, quanto que é isso aqui? Não sei. Preciso pegar lá as coisas de DNA e ver quantas bases, né? Quantos bilhões de bases tem no DNA. Vai ficar faltando, tá? Mas é um número que tem a ver com isso daí. Tá bom. Eu acredito que deve ter uns 1000 pontinhos aqui, né? Porque eu sei que tem mais ou menos na casa do bilhão de megabases no DNA humano. Aí, as cores são aquele padrão de cor, esse padrãozinho de cor aqui. Bom, tem uns amarelos aí, né? Então parece que não é esse padrãozinho de cor. Mas os padrões de cor indicam as substituições simples de base também, né? Em baixa resolução. Aqui é o total. Então, tipo assim, não estamos falando de 1 milhão, né? Então tem... 1 milhão por megabase, né? Não sei, aí é aquela coisa, né? Quantos tem? Umas 1000, né? Aqui vai ter umas 2.500 mutações no total. Como eu falei, boa parte delas é aleatória, né? É fortuita. Boa parte delas está na região que a gente chama de matéria escura do genoma, lembra? Pois é.
Então, boa parte não deve ser tão importante assim. É mais no processo, né? Tudo bem que aquele parte de DNA não funcionava para nada, mas por que na hora de replicar, replicou com substituição, né? Talvez seja um processo biológico agindo, né? Um desbalanço químico. O eixo Y é a distância, né? Quantas mutações você precisa para encontrar uma nova? É mais fácil ver essas aqui, ó. Essas aqui estão na casa do 1. Quer dizer, eu tenho uma mutação. A próxima que aparecer está em seguida, né? Vem na mutação seguinte. Ó. Essas aqui, os que estão aqui em cima, não. Então, vamos supor que eu estou nessa. Se o próximo pontinho estiver por aqui, eu vou precisar andar mais ou menos aqui, ó. Acho que eu não consigo ler. Acho que é 1 milhão. Eu vou ter que andar 1 milhão de bares de nucleotídeos para ver a próxima mutação, tá? Esse padrão aqui é o padrão aleatório que a gente espera mais ou menos, né? Então, se eu estou naqueles cânceres que tem poucas mutações, isso aqui vai ser um lugar bem despovoado. Né? Aqui é o carcinoma de câncer de mama, né? Parece que ele é. Mas esse padrão aleatório, ele vai se modificar daqui a pouco. Então, aguente. Muito bem. Olha aí, a assinatura da aflatoxina. Tem coisa a mais aí, professor? Tem. Olha aí. Transcribed e untranscribed. Né? E assim, eles são parecidos, mas não são os mesmos, principalmente nessa região aqui. Temos diferenças nas cadeias transcritas e não transcritas. É uma coisa tão chocante que eu vou pôr em outra posição aqui, na frente do que eu devia falar. Bom, vocês já leram. Olha aí. Surprise. A fita de DNA não é dupla? Tá bom. Quem vai fazer a proteína é só uma, a outra é o negativo. O negativo não é usado para fazer proteína. Professor, e como é que eu sei qual que é? A célula sabe. O pesquisador da genética também sabe. Eu imagino que tem a ver com o start codon e o stop codon, tá? Então, do jeito que ele é codificado, é ele e não o negativo dele, tá? Alguém sabe isso daí. Qual é a fita de DNA, tá? Sobre questão aí que nós estamos falando. Então, olha só, quando a gente está falando daquelas mutações, a gente não está falando na parte, vamos falar, a que vai ser transcrita. A gente também está falando da outra, que é a não transcrita, ela só serve de cópia, ela é negativa, ela é papel carbono, não serve para nada, ela serve para dar fidelidade para outra. Então, ela não é usada. A aflatoxina, dá uma olhadinha. Você tem substituições na parte transcrita bem diferentes, né, estatisticamente bem diferentes do que seria na parte não transcrita. Então, a base em si, o mecanismo de trocar, da troca da base, você esperaria que fosse mais ou menos o mesmo, né? Se for uma coisa química, por que ele tem a preferência pela parte da fita a ser transcrita? Né? Aqui tem a informação da proteína. Perguntas, tá? Então, olha aí, aqui é um estudo que você tem que pegar os 96 tipos de substituição de base, achar e pôr um tagzinho, se aquela substituição aconteceu na parte transcrita ou não. Eu imagino que seja bem difícil de você organizar essas informações, tá? Então, tem a ver com a maquinaria transcricional dos processos, né? As polimerases ali, né? Tem o DNA polimerase, se ele vai duplicar a fita, ele vai duplicar as duas fitas, a que você vai usar, transcrita, e a que você não vai usar. E por que ele pôs efeito em uma e não pôs efeito na outra? A aflatoxina tem essa propriedade a se estudar, tá? Então, eles falam assim, olha, temos um processo de transcrição chamado NER, né? Que esse opera predominantemente na cadeia transcrita, né? Quando você tem uma lesão. Estão tentando descobrir. Gente, isso é coisa de genética, tá bom?
aqui, ó. Esse daqui é muito legal, é muito difícil de falar. Gostaria que não fosse eu para falar isso. Deixa eu sair daqui da frente Ixi, onde que eu vou me colocar para não ficar na frente de nada aqui? Os 96 tipos de substituição que eu havia falado são as substituições simples, né? Pontual. É uma base, um nucleotídeo que tá no lugar de outro. Eles estudaram, já que estão com tudo à mão, e estão com tudo à mão, tá? Agora é só o jeito que você fica cutucando aquele monte de dado para tirar, né? O gato do mato, né? Fala, não vai sair gato desse mato? Desse daqui sai. Eles fizeram essas testes aqui, com em vez de no meio ter um nucleotídeo sobre questão, tem 2. Olha aí. Né? Esse daqui não é uma lista exaustiva, são poucos, mas eles estudaram esses aqui por algum motivo. Então eu entendo assim, posso estar errado, que no lugar de ser trinucleotídeo seriam 4, os 2 no meio, que a gente vai ver pelo que foi substituído. Acetina, né? A adenina e citosina viraram NN. O que é NN? Qualquer coisa. É um critério deles, tá? Esse daqui, olha aí, citosina que vira qualquer coisa, né? Ele já tinha falado dele. Ele está associado com câncer de pele, porque falava, vocês têm os dímeros, né, das pirimídicas, e esses dímeros são trocados por outro dímero. Então, era isso que eles estão tentando ver. A substituição de base, tá? Tem um monte, aqui tem algumas. Aqui embaixo, o nucleotídeo que está sendo trocado está aqui embaixo, né? O do meio, né? Daquela 4. Que critérios são esses? Eu não sei, tá? E essa assinatura aqui? A gente vai tentar ver daqui a pouco. Eu acho que eu não coloquei nada. Mas, enfim, é onde o pessoal está cutucando atualmente. E o Indels é a mesmíssima coisa. Só que são inserções ou deleções. Eles aqui fizeram um esqueminha colorido, que, ó, de novo, eu peço desculpas porque para mim aparece muito pequeno, tá? Eu acredito que aqui seja escrito deleções, aqui seja escrito inserções, aqui está escrito, não consigo ler, acho que quando é inserções mais do que uma base no lugar, aqui é deleções quando é mais de uma base no lugar, né, uma repetição. E aqui é micromonologia, tá? É deleções com micromonologia. Complicado esses aqui, hein, professor? Quem sabe vocês me explicam, né? O que eu vou falar é o seguinte, que você tem ou a inserção de 1 ou a inserção de mais de 1. Se for de mais de 1, quanto que é, né? Ou a deleção, mesmíssima coisa. Micromonologia é isso daqui, ó. Você tem um processo de reparo das fitas típico que vai acabar deixando as cópias aqui da mesma forma, tá? Então, eu não sei falar muito bem disso, tá? Eu gostaria de falar melhor. De qualquer forma, você tem uma ruptura na fita de DNA, vou tentar fazer aqui com o dedo, tá? Aqui, rompeu. Então, as proteínas vão puxando a fita e vão vendo onde que, pelo menos, e de ponto que elas ficam mais ou menos iguais, né? Lá, não, olha, aqui ficou igual. Então, ele joga para fora a parte anterior, joga a outra, né? Quer dizer, até onde deu o encaixe, joga-se fora e continua depois do resto. Aí fica para um dia quando um geneticista venha falar conosco, né? Vai saber quando. Enfim, aqui é o que eles estão vendo, né? Padrões de instabilidade de microsatélites, né? Então, por exemplo, olha, daqui tirou 11 assinaturas, aqui tirou 17 assinaturas, tá bom? É complicado? Mas isso é pesquisa, isso é atual.
Olha aí. Ah, no fim eu coloquei. Ó, então o DBS, a DBS2 realmente é aquilo lá, citosina que vira timina, né? Ela é bem característica aqui, ó. Tá? É que esse pico deveria ser o timina, provavelmente. Tá, eventualmente pode ser as outras coisas, mas é associado com luz ultravioleta. Esses daqui, ó, citosina, adenina, né? É uma coisa de câncer de pulmão. É aquilo lá, a citosina é substituída pontualmente por uma adenina, ou é a dupla, né? Duas citosinas são substituídas por duas adeninas. Por quê? É coisa do carcinogênico, tá? É o efeito químico dele, é alguma coisa a ser descoberta. Então, frequentemente causados pelo tabagismo. Aqui então os DBS e os ID1. Eles têm ó, as assinaturas estão aqui embaixo, tá? Só para falar, o que seria é uma inserção de longas repetições de nucleotídeos de timina, tá? A 1. A 3 é essa bagunça aqui. A 1 é bem específica, dá uma olhadinha. A 2 também. Então, no lugar da timina, você tem deleção, tá? Era para ter uma timina ali e no lugar da timina você tirou um monte de coisa do lugar, além da timina. Tem a ver, então, como eles falam, o reparo da fita de DNA no mecanismo que a gente fala de não homólogo. O ID13 tem aqui, tá? Deleções de nucleotídeo timina. Então, aqui, ó. Aqui são substituições, mas eventualmente some tudo, tá? Onde tinha timina não tem nada. Ele fala que é associado ao câncer de pele. Então, olha, assinaturas em Dells. Aqui eu acho demais, tá? Então, nós estamos naquele artigo de fevereiro de 2020. Aqui nós estamos só falando da substituição simples de todas aquelas assinaturas. Olha, essas aqui, que bagunça, né? Mas elas são muito específicas. Tudo está escrito aqui, skin, né? Então, ó, ultraviolet light, ultraviolet light. Então, aqui é um sucesso. Você conseguiu distinguir bem esse tipo de etiologia, né? A origem dessa assinatura aqui está bem caracterizada. O tamanho da bolinha é a proporção dos casos que apresenta assinatura. Então, é preponderante, né? Aqui eu não consigo ler direito, é o número médio de mutações. Infelizmente, está minúsculo para ler, não consigo falar para vocês. Professor, que essa bagunça aqui, ó. Todos os câncer tem. E aqui, ó, essas 5, então, pior ainda, todos os câncer tem. Então, a 1 é aquela que é associada à idade da célula, tá? Será que existia um processo contínuo e ao longo do tempo essa assinatura sempre é reforçada ao longo do ano? Tem mais uma deleção nesse padrão, né? Ano após ano? Não sei, o pessoal está estudando, né? Mas ele é comum a todos os cânceres. Talvez tenha a ver com o processo carcinogênico mesmo, né? A 5 é a mesma coisa. A 5, ela não está associada a nada. O pessoal está tentando achar algum motivo. Eles dizem que a 1 e a 5 seriam equivalentes aos relógios, mas não pelo mesmo processo químico, porque as duas, quando aparece uma, não é que aparece a outra, tá? Elas não são 100% relacionadas e nem mesmo na mesma proporção. Olha, tem alguns tipos de câncer, ó, de novo, eu não consigo ler o que está escrito aqui. Lamento, gente, vai ficar sem. Mas ele tem uma assinatura bem característica. Só ele tem isso aqui, né? Então, além das que todos apresentam, tem uma característica. E esse processo? Bom, esse é até mais recente, né? Não sei.
Aí que tá. O fato das bolinhas não serem muito grandes significa que também não é toda a proporção de cânceres que está apresentando essas assinaturas, são alguns deles, né? Então, você vai tateando. Aparentemente, você tem diferentes possibilidades de evolução do câncer e essa possibilidade, tipo assim, ramifica, tá? Eventualmente, você pode ter um conjunto de processos, um conjunto de processos 2, ambos vão levar ao mesmo tipo de câncer, mas exatamente onde é o pulo do gato é onde o pessoal está tentando descobrir. Tá bom? Olha, essas assinaturas aqui, elas são associadas a câncer de mama, tá? Principalmente essa, que deve ser, esse é o câncer de mama, ovário, né? É o tal do BRCA, né? É o gene que, quando ele está mutado, ele faz um mau reparo do DNA. E causa esse tipo de câncer, né? Então, o pessoal também fala essa assinatura desse processo bioquímico associado a esse gene. E assim vai, tá? É fenomenal, gente. Isso aqui é demais. Muito bem. A pergunta de 1 milhão, né? Ó, esperando vocês aqui, ó. Valendo a entrevista com a Andréa Sadia, hein, gente? Afinal, a radiação ionizante deixa uma assinatura genética? Eu vou voltar aqui para trás. Aqui não tem. Então ele não achou. Essas são só as assinaturas simples, tá? A de substituição pontual de base. Você só sabe disso porque você tem o genoma em alta resolução. Deixa eu esquecer, não me deixar de esquecer isso aqui. Em 2000, quando você anunciou para o mundo que o genoma humano havia sido sequenciado, era só a parte codante dos exons e era em baixa resolução, tá? Atualmente é o genoma inteiro, incluindo a porcariada, tá? Incluindo o telômero, centrômero, sequências longas e repetitivas que não tem função. Então, tipo assim, os introns, tá tudo ali. Agora temos tudo em alta resolução. É dado que não acaba mais, tá? Eu acho que o meu HD não cabe. Acho que não mesmo. Nem o meu outro pendrive não cabe. Bom, vamos falar aqui, olha. Esse artigo é de 2016. Mas, apesar da equipe aqui ter outros nomes, a gente acha os mesmos nomes aqui, ó. Stratton, e a gente acha o Ludmil. Cadê ele? Tá sempre por aí, mas nesse daqui eu não tô. Aqui, ó. Ludmil Alexandrov, tá? Então, eles exploraram aqui. Será que eles acharam? A resposta é não, mas tá? Resumo, né? Você, quando aparece um câncer, você fala, como é que eu sei que ele foi radioinduzido? Tá? Você tem que ter certeza que a pessoa foi exposta a uma fonte de radiação. Vai falar, mas eu fui outro dia lá em Poços de Calda e bebi aguinha lá. Dá licença, né? Mas outro dia eu tirei um raio-x de dente. Dá licença. Então, tipo assim, para ter um câncer radioinduzido com certeza, ou a pessoa teve um acidente nuclear, né, um acidente radiológico muito ferrado, ou ela foi submetida a sessões de radioterapia, que também são doses maciças de radiação. O pessoal foi aí, tá? Então, radioterapia, mas a radioterapia é para curar o câncer, né, professor? Você está falando que o câncer faz radiação? Pois vamos falar assim, é um efeito colateral, tá? No momento, você vai resolver o problema da pessoa. Você vai fazer a terapia e as células cancerígenas, elas são mais radiosensíveis, as neoplásicas, elas vão diminuir aquela população ali, você realmente deixa a pessoa boa. Pode aparecer um outro câncer em outro lugar 20 anos depois? Pode. É certeza? Não. A probabilidade não é tão alta assim.
mas pode acontecer. Essas pessoas são aquelas azaradas, tá? Anos depois apareceu o câncer, um outro câncer, não era nem o mesmo. Então eles falaram, olha, existe a chance que esses sejam os radioinduzidos. Vamos explorar esses, tá? Não é um tipo de coisa que acontece com frequência, basicamente por causa do seguinte, eu vou contar um segredo para vocês. Aliás, já que eu vou falar um segredo para vocês, eu vou me colocar bem grande aqui, ó. Eu vou contar um segredinho para vocês. Tá? O câncer, ele não é imediato, tá? Ele é relacionado que se você dá uma dose de radiação maciça para uma pessoa, o que a gente chama de câncer sólido começa a aparecer de 1 década, 2 depois. Pode aparecer antes? Pode, mas em média estamos falando de 1 ou 2 décadas depois. Mas não é sempre assim. Não, no caso de câncer não sólido, né, os cânceres principalmente que tem a ver com sangue e sistema linfático, esse tempo é menor, em média 5 anos. Então, tipo assim, recebido a radiação, pelo menos em 5 anos você não vai precisar se preocupar com isso, tá? O segredo número 2 que vocês precisam saber. Tá? Câncer, uma pessoa tem câncer infantil? Tem, é raro, tá? O câncer é uma coisa que tem a ver com vamos falar, desgaste genético e aparece na velhice das pessoas normalmente. Mas tem uma criança lá que eu conheço. Assim, vamos pensar que se foi aleatório, foi um azar, tá? Mas normalmente aparece no fim da vida das pessoas. Então, se você der radioterapia para uma pessoa, ela provavelmente ela já não é um adulto maduro, tá? 20 anos depois, ele é um adulto senil. A chance dele morrer de qualquer outra coisa é enorme. Então, você não vai dar tempo de fazer um câncer radiogênico, né? Associado à sessão de radioterapia. Por isso que eles são relativamente difíceis de você pegar. Deixa eu voltar aqui, ó. No caso, eles acharam 12, né? Eu acho que lá, aquele grupo, eles teriam condições de até achar mais, mas você vê que não é uma tarefinha fácil. Olha, 4 osteosarcomas, 2 sarcomas fuso-celular, Deus sabe o que é isso, 3 angiosarcomas e 3 cânceres de mama, tá? Como se eu soubesse os outros também. Então, achou 12. Aí, nesses 12, eles foram procurar alguma coisa. Vai que tenha, né? É muito pouco. É pouca gente, tá? Ainda assim, eles acharam alguma coisa. Eles acharam a tal da deleções, né? Devia talvez ter deixado em negrito aqui. E inversões balanceadas. Vamos tentar falar um pouquinho disso. Mas é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Vai que... bom, esses são as pessoas que têm, então eles tiveram que comparar com outras pessoas, né? Eventualmente outros que tinham osteosarcoma ou câncer de mama, mas que a princípio você não espera que tivesse sido no radioinduzido. Aí eles tinham bastante, tá? Eles tinham 319 amostras e foram estudá-las. Muito bem. Olha aí. Então aqui é a parte 1, tá? Ele fala, olha, os indels, né, inserção e deleção, é bem mais do que, naqueles 12, é bem mais do que esses 319, tá certo? Tá certo. Dos indels, eles falaram, olha, não é só inserção, é deleção. Então, interessante. Estatisticamente é meio frágil, porque é muito pouca gente, mas aparentemente é por aí, tá? Ficou a coisa. O pessoal que tem câncer de mama, eles têm... se você tiver uma predisposição para o câncer de mama, você provavelmente tem um defeito genético associado a esses genes aqui, BRCA1, BRCA2. Às vezes eu falo BRAC1, BRAC2, tá? Eles têm a ver, esses 2 genes, os defeitos neles, têm a ver com a propensão hereditária, assim, na casa de 90%, de câncer de mama e de ovário.
Então o pessoal fala, se você tem esse defeito genético, é mastectomia total, tipo assim, não arrisque, né? Não arrisque ter um câncer. É o do Angelina Jolie, para quem já pegou o negócio, tá? Então, isso aqui está associado a reparos do DNA. Algum tipo de desbalanço ali, que eu não sei falar qual. Mas que tem a ver com essa aqui, ó, com deleções com micromonologia. A reparação não homóloga, esse processo aqui eu já havia falado dele, tá? É aquele lá de novo, que a fita do DNA elas são separadas, daí você fala, essa é igual a essa? Não, joga fora. Essa é igual a essa? Não, joga fora. Essa é igual a essa? Ah, essa é. Daí, a partir daí, você junta as duas. Então, as deleções que aconteceram antes, não, né? São as deleções que estão aqui nesse gráfico, né? A extensão delas. Então eles falaram, olha, com esse povo eu vi isso e com aqueles 12 também. Ah, que interessante, né? Então aqui ó, é a assinatura mais avançada que eles conseguiram, mas eles conseguiram mais um pouquinho. Eles, ó, parte 2, tá? Eles falaram, eu vi inversões balanceadas, né? O que é uma inversão balanceada? Aqui é uma bagunça. E nós temos as inversões balanceadas aqui, ó. Então, aqui o normal, o A, vem o B, depois o C e o D. São segmentos de DNA, né? Quando tem a duplicação, né? Apareceu 2 Bs. Então, é a amplificação do gene, é o número de cópias, né? Tá bom. A deleção, sumiu o C, ó. Então, sumiu o B. Então, tá. A inversão, o C veio ao contrário. Ah, mas... Então, nós estamos falando de uma coisa parecida com isso aqui, ó. Tá? Só que, no caso, o B e o C que ficaram invertidos, né? Aqui é um esqueminha, tá bom? Então, o problema é que isso aqui, quando ocorre, tem aquela micromonologia ali. Você joga fora os limites de onde ocorreu a quebra e parte fica sem, tá? Eles falaram não, mas tem esse tipo aqui de inversão balanceada. Tipo assim, não sou especialista, posso estar falando bobagem, mas eu acho que eles estão falando aqui por inversão balanceada. Aqui não está balanceado, professor? O problema é que aqui a inversão é seca em nível de alta resolução, tá? Aqui ela vem, aqui era para continuar, né? O setor invertido, ó. O setor invertido aparece aqui e depois ela volta, né? Então, eu acredito que ele esteja falando disso daqui, né? Do fato da quebra estar seca, né? Então eles falam que isso aqui é pouco frequente, né? Mesmo com os BRCA 1 e 2, eles têm mais, mas não tem tantos assim. Só para mostrar a tabelinha, para concluir, tá? Olha aí. O total de inversões balanceadas, né? Esses são vamos começar pelo final da tabela, né? O final, induzidas pela radioterapia, né? Anos depois, né? Então, dos 12 pacientes, 11 tinham, tá? E, dado que eles viram 52 inversões balanceadas, eles falaram, nossa, por paciente, em média, eu tenho um monte, né? No genoma desse tipo de inversão. Mas, olha, estatisticamente é muito frágil isso daqui, tá? Esses outros vendo os 319 genomas. Só para comparar, esses são câncer de mama, esses também são. Mas esses têm a mutação hereditária, né? Do defeito do gene BRCA1, BRCA2. Olha, a maior parte das pessoas que têm câncer de mama não é o pessoal hereditário, tá? Está associado a hábitos, a gente já sabe disso. Eu não falei isso para vocês, mas é mais hábitos do que, vamos falar, obesidade, tá? É um jeito de pensar as coisas, não é o único. Mas olha, o pessoal de câncer de mama
Quando aparece uma inversão balanceada para eles, é só em 15% das pessoas, com uma frequência aí de uma inversão e meia por pessoa, né? Os de BRAC, eles são maiores, ó. Quando aparece a inversão balanceada, é em mais da metade das pessoas, e com uma proporção maior. Então eles falaram, olha, capaz que tem a ver, né? Enfim, acabou o artigo. Tá bom? Esse daqui é o último da série. É o seguinte, professor, tá errado ali, né? Tudo bem. Esse daqui eu já expliquei para vocês. Aliás, é o mesmo, né? Essas mutações que eu chamei de aleatória de uma pessoa com câncer de mama, no caso, tá? Tem um monte de mutações nesse padrão aqui. De vez em quando as bases aqui estão as mutações estão mais próximas. Deu para adivinhar, né? Nessa parte do genoma da pessoa, tá? Aqui ele não está explicando, tá? Mas tem outro lugar que ele fala. Isso aqui é um dos braços do cromossomo 7, uma região dele. Só naquela região, todas essas alterações aqui de ponto, né? De pontuais, de citosina, timina, ocorreram e assim, uma ao lado da outra praticamente, tá? Poucas bases de diferença. Elas são super concentradas no mesmo lugar, né? Então, olha, aqui a gente está mexendo com umas 3.000 mutações, aqui a gente está mexendo com umas 12.000 mutações, né? Essa pessoa tem mais mutações, vamos falar, dentro daquele espectro, né? Da quantidade que pode se ter. Aqui também, ó, aconteceu alguma coisa nesse cromossomo, tem mais um, tá? Então, eles deram o nome desse tipo de ocorrência, não sei se é a palavra do jeito que eu falo certo, cataeges, né? Então, isso aqui é um temporal, né? Temporal de chuva, né? Em grego, tá? É uma hipermutação localizada. Todo câncer de mama tem isso? Não, esse não tem. Tá? Mas aqui tem dente de coelho aí, né? Nessa história. Então, tipo assim, o que está acontecendo aqui, né? A descobrir, né? Mudanças abruptas na configuração, reorganização maciça. Evolução. Esse eu vou parar aqui, deixa eu ver, a próxima justamente, ó, catástrofes, tá? Deixa eu voltar rapidinho para vocês não verem. Então agora volto eu grandão. Olha, então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer porque isso aqui para mim é uma aventura, tá? Nós estamos falando de coisas muito modernas sobre quais eu jamais tive a mínima informação. Antes de começar as aulas, eu procurei quem pudesse me dar essa informação. Não tive sorte, tá? Eu iria continuar procurando, mas agora estamos todos na quarentena. Então agora que eu não consigo achar ninguém. E isso foi uma aventura, destrinchar, tá? Uma dezena, quase 2 de artigos para conseguir dar essa aula. A parte 2 é o seguinte. Nós estamos muito além da citogenética, tá? Então aquela coisa da célula que não sei o que aí a ponta anafásica e daí a célula leva um câncer, bababá. Isso ficou no passado, assim, se estamos falando da década de 70, 80, né? Estamos falando de 40 anos atrás. Agora a gente está com coisa quente, tá? Mapas de alta resolução de genoma. E achar padrão nessa coisa. Como é que se acha um padrão, né? Como é que se compara? Depois, a parte do desafio, será que... eu vou voltar aqui, por exemplo, o que estava aparecendo. Né? Será que vendo essas mutações aqui, eu consigo recriar ou fazer um modelo que me ponha a regressão, né, de como essas mutações foram aparecendo ao longo do tempo atrás, né, até chegar no óvulo original sem mutação? Alguém está procurando saber disso, tá? Então, aqui eu de novo.
Então, para mim é uma aventura. Eu agradeço vocês por terem sido meus companheiros nessa aventura aqui, né? Eu gostaria que vocês continuassem nessa aventura também. Eu vou agora, então, a parte de radiobiologia, eu diria que ela acabou aqui, mas ela não acabou. Eu preciso falar com vocês sobre câncer, tá? E eu não vou conseguir ainda falar tudo. Mas são informações que valem ouro, né? Deixa eu ser muito claro nesse ponto. A vida profissional de vocês vai ser sobre isso, né? Então, quando a palavra radioproteção aparecer, a palavra seguinte vai estar escrito câncer, né? Mas eu vou trabalhar com células vegetais. Bom, então tá bom, tá? Então não é câncer em humano, mas de repente é uma doença de vegetal. Então, essa parte aqui eu estou encerrando e agradecendo. Depois nós vamos falar de câncer. Enfim, nós vamos entrar na parte de radioproteção. Então a gente vai voltar um pouco à física, que foi esquecida. Depois esquece de novo, porque tem esse conteúdo é todo interdisciplinar, tá? O que vai acontecer agora é o seguinte. Eu gostaria de falar daquilo que ficou... que eu até escondi aqui, né? Catástrofes cromossômicas. Mas eu vou falar de uma aula separada num trechinho mais curtinho, tá? Agradeço todo mundo de novo, tá? Maior força, um beijo, um abraço, um rá cósmico, tá? Namastê, tudo de bom para todo mundo. Até mais. I'm in Miami, bitch.